Efésios será a leitura, capítulo 6, 18 a 20. Vamos lá, lição 6, que dia que é hoje? 3 de 2024. Qual o tema da nossa lição hoje? Lembrando que o tema da revista é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Jesus. A lição de hoje, orando, contribuindo e fazendo missões. Texto áureo, 1, 2, 3. Continue. Isaías capítulo 6, versículo 8. Verdade prática: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Efésios 6, 18 a 20. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Versículo 19. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Palavra de Deus. O Senhor seja com todos nós, tomem assento. Deus abençoe sua vida, sua família, abençoe nossa lição, que Ele fale e nos instrua aquilo que tem para ser instruído nesta manhã de escola bíblica. Então, o tema da lição de hoje é orando, contribuindo e fazendo missões. Por que fazer missões? Porque o Senhor tem um propósito de salvar as almas. É por isso que Ele dá uma ordem, né? Ide por todo mundo. Se Ele mandou ir por todo mundo, é porque Ele quer salvar todo mundo. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, na carta magna das missões, 28, 18 a seguir até 20, a gente vê que tem que ir por todo mundo, pregar todo o Evangelho a todas as criaturas, e o Senhor estará conosco todos os dias. Então, Ele está dizendo, olha, eu tenho uma tarefa para vocês, anunciar o mundo todo que ele está condenado, mas que tem salvação para ele. Entendeu? Anunciar ao mundo inteiro que eles estão condenados, eles estão indo para o dia da ira futura, eles estão indo para o inferno, mas as boas novas, existe um Salvador. Digam a eles que eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas alertem que ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém vai ao céu senão por mim, né? Digam a eles, pegando os versículos diversos da palavra, que eu sou o intermediador único entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Diga a eles que todo aquele que estiver em mim já tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho não tem a vida eterna. A seriedade da salvação, enquanto tem tanta gente brigando de religião,
a religião que está certa, o fulano falou, o ciclano fez, e o povo divulgando escândalos, e brigas, e mais não sei o que. A preocupação de Jesus ainda é: vão e anunciem o meu evangelho. Deus não mandou a igreja anunciar escândalo, e ai daqueles pelos quais os escândalos vierem. Deus não mandou a igreja brigar entre si com causas loucas que nunca chegue nenhum entendimento comum, cada um fica com o seu. Não. Tenha consciência cristã, e você vai dar conta por causa da consciência, mas vão e anunciem o meu evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, é um mandamento da igreja que realmente, para a igreja que realmente é de Deus. Se eu me converti, esse mandamento é para mim. E eu tenho que, na conversão, demonstrar que sou convertido, amando os perdidos. Porque quando a gente se converte, o Espírito do Senhor Deus vem sobre nós. E Ele habita em nós. E Ele muda os nossos sentimentos. O Espírito de Deus, Ele é regenerador. Ou seja, Ele nos gera de novo. E Ele nos gera com uma viva confiança, com uma viva esperança, com uma fé verdadeira em Deus. Ele nos gera para ter o sentimento de Deus. E o Senhor ama os perdidos. Sabe aquela pessoa que talvez você um dia odiou? Jesus ama. Você está salvo aqui em Cristo? Você tem certeza disso? Pois você foi odiado também, mas Jesus te amou. E nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, a mesma mente de Cristo. Então, com essa ordem, ide por todo mundo, a prioridade da igreja do Senhor Jesus Cristo, então, é evangelizar o mundo. De uma forma ou de outra, nós temos que chegar lá. Quando Deus disse assim: eu vou encher vocês, Jesus falou para os discípulos: eu vou encher vocês do Espírito Santo. Virá sobre vocês o poder, a virtude do Espírito Santo. Eita glória, vai encher vocês. E aí o que vai acontecer? Vocês se tornarão minhas testemunhas. Testemunha assim, que o Senhor é bom, que o Senhor é grande, que o Senhor é quê? Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, a Judéia, Samaria até. Então é testemunha para quê? Para obedecer o ID. É poder para quê? Para obedecer o ID. Deus nos dá dons para os outros. O dom é para que eu seja instrumento para você. O dom que Deus lhe dá é para que você seja instrumento para nós. Tudo que Deus dá é para dividir. É para cuidar. Então, quando uma pessoa vai para o seu ostracismo, quando uma pessoa vai para o seu quartinho da solidão, é o meu mundo e mais ninguém, e eu não faço nada, é bem provável que você vai se perder e que a fé não estará mais aí. Apostatar da fé é alguém que tem uma fé legítima, mas agora se distancia dela e arruma uma fé para si mesmo. E esse é o grande problema, o grave problema desse tempo, apostatar da fé. Então, meus irmãos, para que se cumpra a missão de ir até os confins da terra, tem que ter no mínimo 3 ações distintas: oração, contribuição e ação no ir. A igreja ela tem que ter oração,
contribuição e submissão no ir. E esse ir é um ir a partir daqui. Se eu estivesse pregando lá na Espanha, falaria a mesma coisa. É um ir a partir daqui. Onde Deus nos enche, ali começa a obra. E muitas vezes esse ir vai ficar até aqui. Porque Deus não tem outro lugar, mas teremos uma função dentro de toda esta obra missionária, uma função que vai fazer diferença para toda a obra, mesmo estando no mesmo lugar. Isso quer dizer o quê? Que quando Deus nos salva, quem nos deve dirigir é Ele. Para alguns, ir até os confins das nações, os confins da terra. Para outros, ir estando no mesmo lugar. Então, escute bem isso, eu falo isso para os obreiros onde eu ministro, lá na EMETEC, lá na AME Europa, nós falamos sobre isso também. Você que pode ir na AME Europa, irmão, faça tudo e vá, porque Deus faz a obra. Lá é oração, jejum, estudo, e é graça. Então, quando Deus nos chama para Ele, agora eu sou de Deus, Jesus me converteu, dentro da minha alma nasce o desejo de que outras pessoas conheçam o Jesus que eu conheci. E o grande, grave problema que Deus tem nesses dias, entre outros, porque nos deu livre-arbítrio, é que Ele não está tendo liberdade de dirigir os escolhidos para a direção que Ele tem, para o propósito que Ele tem. Tem gente que está fora do lugar. Para você ter uma noção, alguém diz, eis que te chamo para a obra missionária e te enviarei às nações, aí todo mundo, aleluia, glória a Deus. Aí vem alguém e diz, eu vou te levar para a Etiópia. Não, Jesus, o senhor não está falando comigo, não. Etiópia, dos países mais pobres da África, dá mais problema, dá mais peste, dá mais enfermidade. Jesus. Aí vem outro profeta e diz, eis que te levanto para os Estados Unidos. Deus falou comigo. Não disseram nem uma coisa e nem outra. Só que existe um desejo na nossa alma que está acima do desejo de atender a voz do Espírito Santo. Eu quero ir para o lugar que eu imagino que seja o lugar que me faz bem. Aí Deus nos chama, eu estava falando com um casal muito querido desses dias, quando a gente tem alguém que a gente está amando muito na família, né, nós temos o Zion, o netinho, muito querido. Aí Deus te chama para ficar longe do Zion. Não é de Deus, não. Como que Deus me daria um neto para me ficar longe dele? Essa lógica para mim não é lógica para Deus. Deixará pai e mãe e vai casar. Quem não me ama mais que sua mãe, mais que seu pai, mais que seu esposo, mais que sua esposa, mais que o filho, mais que a filha, não é digno de mim. Porque existe uma obra que é mais séria, mais grave, mais necessária que os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, queridos, o Zion está lá na Espanha, mas a Ana Carolina e o Marcelo, se eles estiverem aqui fora da direção de Deus, eu sou responsável por eles, mas a Vilcelene. Mas se eles estiverem lá na direção de Deus, Deus é responsável por eles. A gente tem que entender que é debaixo de uma direção que teremos o cuidado de Deus.
Tem gente que começa a ser individualista na casa de Deus, ou olhando para si, falando, eu vou no culto o dia que eu quero, se não, eu posso fazer academia no dia do culto, eu posso marcar na hora do culto isso, aquilo, não, eu posso jogar bola na hora do culto, eu posso não sei o quê, está priorizando os seus desejos, então você é responsável por você. Entenda isso, você é responsável por você. Agora priorize Deus. É buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que essas coisas são acrescentadas. Essas coisas do contexto de Mateus 6 eu cuidarei de vocês, vestirei, calçarei e alimentarei. Mas se eu não buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, o cuidado é meu. Então nós temos que entender isso. Quer ver uma igreja próspera? Cumpra o ID. Mas não cumpra o ID com a sua cabecinha do jeito que você pensa. Não, cumpra o ID segundo a voz de comando do Espírito Santo. Quando Paulo e Barnabé foram enviados, em Atos 13, foi a voz do Espírito Santo que ecoou e falou, separa Paulo e Barnabé para a obra. A voz do Espírito ainda tem que continuar dirigindo a obra. Só que para ouvir essa voz, na maioria das vezes, eu digo na maioria das vezes porque Deus fala a hora que Ele quiser, mas na maioria das vezes tem que ter uma vida espiritual levantada e à altura para ouvir. Você vai observar que a igreja de Atos 13 estava orando e jejuando quando Deus falou. Entende? Ou não está entendendo? Quem está entendendo? Quem está acordado? Quem está dormindo? Os acordados de glória. Que coisa boa. Então vamos à ordem. A ordem da lição. Qual que é o primeiro tópico? Orando pela causa de missões. Essa obra que vai até os confins da terra tem que ter pessoas orando por ela. Porque quando eu vejo que tem que ter alguém orando, é porque tem uma guerra espiritual. Oh, meu irmão, falta demais discernimento nesse tempo para nós. Nós estamos caindo no engodo do inimigo. Aí um pastor briga com outro na internet porque apoiou isso, não apoiou aquilo, está certo nisso, a Aimee está certa, não, a Aimee está errada, e aí vai não sei o quê, não é calvinismo, é arminiano, e não é pelagiano, é agostiniano, não, eu sou da reforma, por quando aconteceu, é só Luís e mais ninguém, e aí vai, briga, e nós vamos nos perdendo. Agora um voltou a ser de Paulo, o outro de Apolo, o outro de Pedro. Os de Cristo é pior ainda. Quais seriam os de Cristo nessa nossa geração? Os desigrejados, que era o pior grupo de Corinto. Os que eram de Cristo em Corinto não podiam obedecer a liderança, estavam certos em tudo, diziam-se firmados na palavra, mas estava fora dela. E Paulo diz, quem é Paulo, quem é Pedro, quem é Apolo? Quem são essas pessoas que vocês estão dizendo que são delas? Nós não somos ninguém. Acaso algum de nós morreu por vocês? Ou não foi Cristo que morreu por nós? Um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ninguém é mais do que ninguém, nós estamos fazendo a obra de Cristo, e o alicerce é Cristo, a base é Cristo de todas as coisas. Pare de brigar, pare de entrar nessas jogadas. Aí o camarada está lá um discutindo com o outro, fala assim, mas vocês têm que tomar vergonha, porque não sei o que. Sai disso em nome de Jesus, povo meu.
Eu digo falando no nome do Senhor. Sai disso, povo meu. Anuncie o meu evangelho a toda criatura. Se preocupem com a obra de ganhar almas, de edificar vidas, de arrebanhar vidas. Nós temos nossas profissões e os nossos trabalhos, sim ou não? Do ponto de vista da profissão, você deve se dedicar a ela, preste atenção, por favor. Você deve se dedicar a ela e deve ser uma das principais pessoas naquele lugar onde você está fazendo o seu trabalho. Principais no sentido de um serviço eficiente. Agora, não se esqueça que antes disso você é um missionário naquele lugar. Você é um servo de Deus naquele lugar. Esses dias a Sara Ruber nos deu um testemunho, que pegou um Uber, e não sei lá que cargas d'água, o que aconteceu, não queria ir, e pá, deu certo aquele Uber. Aí ela começou a falar de Jesus, o camarada estava pensando em suicídio. E ele falou, não vou fazer a besteira que eu queria fazer, mas não, Deus está te usando. Agora tem hora que a gente pega o Uber pensando em tanta coisa, menos em Deus e no propósito que Deus tem de ter me colocado lá. Eu falo isso para todos nós. Ai, não era para eu estar em Goiânia hoje, eu estou em Goiânia. Meu Deus, que vida louca não. Quem dirige um filho de Deus, uma filha de Deus, é o Espírito Santo, não é o acaso. Tem um propósito nisso. Procure abrir os olhos, traga a mente para cá, em nome de Jesus Cristo. Procure abrir os olhos, procure entender. Pastor, eu sou tímido demais, se for para me abrir a boca e falar de Jesus, eu vou morrer, pastor. Então pregue sem palavras, mas tenha um testemunho de quem tem Deus e que as pessoas vão ver Deus na sua vida. Comece por aí. Então é necessário oração, porque é uma guerra. E o inimigo tem usado muitos no meio de nós para ficar dividindo. Quando nós éramos lá do segundo templo, né? Primeiro, segundo, terceiro e agora o quarto, né? Deus nos passou para cá há alguns anos, 2018. Lá no segundo templo, Jesus falou assim, que haveria um tempo, alguns que estão aqui vão lembrar, haveria um tempo que estava chegando, que a igreja seria sua pior inimiga, a igreja inimiga da igreja. E é o que está acontecendo. Deus não quer isso. Deus quer unidade na fé e pregação do evangelho em todas as nações. Por isso é necessário orar. E orar com sabedoria. Interessante que se você voltar aí à página de Efésios 6, no versículo 18, ele diz, orando em todo o tempo, com toda, dois todos aqui já, ó, em todo o tempo, com toda a oração e súplica, o quê? No Espírito, E maiúsculo, é orar na direção que Deus está dando para a oração. Por isso, quando a gente aproxima de Deus para orar, a gente vai pedindo perdão. Senhor, tira de mim toda e qualquer coisa que macula a nossa comunhão. Senhor, tem misericórdia, me perdoa os pecados, falhas. Senhor, abre meus olhos espirituais. Senhor, toma a minha boca na intercessão. Senhor, me leva a clamar por aquilo que eu tenho que clamar nessa hora. E aí ele vai dizer, no Espírito, e vigiando nisso. Por quê? Porque eu tenho que ter cautela, eu tenho que ter cuidado para não sair desse trilho do clamor. E já notou que às vezes quando você está orando, você começa a ir por um caminho que vai angustiando sua alma? No sentido de seu sofrimento, a sua dor, o seu problema.
Mas tem momentos que você vai deixando o Espírito levar, ele te toma a tua boca, você está cheio de problemas, mas não está nem aí, porque está sentindo uma glória de Deus, está sendo dirigido numa oração, e você naquele momento, pelo menos, sabe que Deus está no controle de tudo. É no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança, outro todo aí, com toda perseverança e súplica, e aí vem outro todo, por todos os santos. Nós temos que deixar essa glória de Deus nos assumir no clamor. E enquanto eu estiver orando pelo outro, tem outro orando por mim. Eu lembro que eu cheguei numa igreja para ministrar uma certa ocasião, e eu falo isso porque isso diz respeito a mim, diz respeito a você e tal. Deus usou uma profeta e falou assim: olha, você tem clamado pelas pessoas assim, assim, assim e tal, te levantei para ser intercessor, mas entenda, nunca faltará um povo para estar orando por ti. E a gente vê alguém lá da outra nação, então eu orei por ti agora, eu estava orando, eu estava não sei o que, as pessoas orando, as pessoas clamando, porque é dando que se recebe. Aí eu vou orar por quem, meu Deus? Ninguém está orando por mim, você não está ouvindo, mas se você é alguém que intercede, tem um povo orando também por você. Qual era o gigante de Deus depois de Jesus na ação missionária? Paulo. E o que Paulo dava de entendimento a respeito da importância da oração na obra missionária? Paulo falou assim: ore por todos e orem por mim. Paulo, o gigante de Deus, pedia oração para as igrejas. Por quê? Ele sabe o valor da oração. Quando uma igreja se coloca na oração, meu irmão, Deus começa a movimentar as suas mãos. E Paulo deixa claro que existe uma disciplina para a oração intercessória. Para que quer que ore para você, Paulo? Para que Deus coloque na minha boca a palavra. Olha a humildade. Olha quem está falando aqui é o camarada, que se fosse hoje, nós diríamos que ele foi formado em Harvard. Uma das maiores faculdades do mundo. O Paulo foi formado aos pés de Gamaliel, em Tarso, a cidade do saber. Mas eu preciso da oração de vocês. Mas você não sabe tudo. Você não teve as revelações de Deus, você não teve tanta experiência com... Eu preciso que vocês orem por mim. Mas Paulo, poxa, você é o cara. Eu preciso que vocês orem por mim. Não adianta nada disso. Nós estamos debaixo de uma guerra espiritual. Tudo que eu sei some da minha mente se eu não tiver cobertura espiritual. Então, quando alguém vai pregar e não se prepara para isso, seja para uma pessoa, seja para uma igreja, você está destituído da graça para aquele evento em especial. Pedro tinha graça? Sim ou não? O que aconteceu com Pedro? A perseguição levanta em Jerusalém, a igreja começa a ser perseguida de uma forma absurda, e aí Pedro diz assim: olha, meu Deus, levantaram contra o teu ungido, agora eu peço a ti, olha, Pedro não está preocupado em ser guardado, peço a ti que nos dê graça e unção para pregar a palavra, para continuar falando a palavra, e enquanto pregamos a palavra, estenda a tua mão e opera maravilhas. E o texto diz no versículo 31 de Atos 4, e tendo orado, o lugar tremeu. Pedro não pediu proteção, ele pediu unção.
Ele pediu mais graça. Então Pedro revela algumas coisas ali especiais, lindas, e uma delas é que para cada situação, uma graça diferente. Nos dê graça, Senhor, para nesse tempo de perseguição, continuar pregando a palavra do Senhor. Toda vez que existe algo especial para ser feito, vá buscar a Deus, até que Ele trema o lugar, pastor. Tremer aqui para nós é até que você sinta que Ele te ouviu, atendeu e assim está pronto. Amém? Então, primeiro é a importância da oração na obra missionária. Segundo, duas finalidades da oração nessa obra missionária, então. Primeiro, interceder. E aí, Colossenses 4, 2 e 3, nos diz que devemos orar para que as portas do DCM, Colossenses 2 e 3, Colossenses 4, versículos 2 e 3, nós devemos orar para que as portas do Evangelho sejam, vocês estão vivos ou mortos? Para que as portas do Evangelho sejam, não adianta ouvir, tem gente aqui, que está aqui dentro, que já ouviu tudo isso e não entendeu nada. Não entende que isso aqui não é uma associação de gente, isso aqui é uma obra espiritual. Se você entrar aqui para passear, para ficar observando quem fez isso, quem vestiu aquilo, aí ficar olhando para o seu cabelo, para a sua unha, para o seu celular disfarçadamente, você não vai entender, como diziam os antigos e a minha mamãezinha, você não vai entender patavina nenhuma. Porque nós somos um povo que vive num mundo espiritual de Deus. E existe uma oposição levantada contra o povo de Deus. Paulo deixa isso claro em Efésios 6, 10 a seguir, quando manda nós nos fortalecermos na força e no poder do Senhor, tomando toda a armadura, porque a nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes, dominadores da maldade nesse mundo tenebroso. Olha o que diz Colossenses 4:2, perseverai em oração, aqui é uma atitude contínua, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, Paulo falando, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Paulo era livre, porém acorrentado no Evangelho. Isso é ser de Deus. É a liberdade, é uma coisa paradoxal, né? É a liberdade com uma prisão. Só que essa prisão é prazerosa, porque eu me acorrento na palavra de Deus. É ela que me faz livre. Então, tem que ter um clamor, quando você vai orar, Senhor, dê a palavra para o pastor, abra a porta da palavra em nossos corações, no coração do pastor, dê a palavra na boca do pastor. Não, é outra pessoa que vai pregar hoje, pastor. Dê a palavra para a irmã fulana de tal, para o irmão fulano de tal. Senhor, toma esta pessoa, fala comigo. Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Arranca os empecilhos e barreiras, derrama da tua glória e fala conosco, Senhor. Aleluia. Orar para que os corações das pessoas se abram a mensagem, ou para a mensagem da salvação, que os missionários tenham ousadia para testemunhar e pregar o Evangelho. Lemos aqui Efésios 6,19. Essa graça é necessária. Tem lugar que você vai pregar, que é algo
que você angustia pelo peso que está. Tem momentos que você vai pregar na própria igreja, que há um peso de angústia terrível, porque tem pecado entre os obreiros e obreiras, tem uma fofoca absurda que alguém inventou, falou, e tem muita gente agora, talvez não creia nenhuma coisa e nem outra, mas está em dúvida, e traz aquela coisa terrível. Você tenta naquele momento orar, mas as pessoas não abrem o coração para orar. Nós tínhamos que ter, nesse momento, mais inteligência do que sentimento. Nós estamos sentindo, realmente o culto está pesado, mas não vai ficar pesado mais. E aí todo mundo levanta a mão e ora de verdade. Nós rejeitamos isso, nós rejeitamos aquilo. Vem com tua glória, vem com teu poder. Senhor, tira esse cansaço de mim, tira essa cara feia de mim, Jesus. Me dá um semblante de crente ungido, de crente que te ama. Senhor, despedaça esse jugo, arranca todo o inferno desse lugar e traga o teu céu de glória e confirma o que o Senhor tem para nós. Mas nem sempre é assim. Quando o peso está, você chama as pessoas para orar, aí aquele Fordinho 29 que tinha que ir lá na frente para fazer assim, para pegar o carro. É o carro a álcool antigamente, quando estava frio, aquele gelo. Não pega nem... Aí descobri que se pôr a gasolina no tanquinho, não sei o que, vai melhorando. Nós temos que descobrir alguma coisa para que esse fogo esteja pego logo. Entrou no culto, irmão, já entra para dar glória a Deus, para sentir a presença de Deus. Eu estou aqui para ouvir Deus falar e também para falar com Deus. E a oração intercessória, ela faz diferença em tudo isso e tantas coisas que são pontuadas aqui. Enquanto prenderam Pedro, irmãos, o Tiago já tinha sido morto ao fio da espada, Atos 12, e aí, o Pedro é preso com a mesma sentença, só que para o outro dia, e aí, a igreja daquele tempo tinha uma visão intercessória tremenda, maravilhosa, um entendimento de intercessão. Vamos lá para casa, e vamos orar, sem parar, ininterruptamente, para que Deus faça um milagre lá na prisão. Vamos orar por Pedro? O povo foi para casa. A oração intercessória por Pedro foi tão especial e no espírito, que o Pedro não estava ansioso dentro da prisão. O homem foi dormir, encomendado para morrer no outro dia. O homem foi dormir. Lembra da mensagem? Vai dormir, crente. Tem gente que não está dormindo de tanta ansiedade. Oh meu Deus, o que vai acontecer? Espera aí, você é de Deus ou do diabo? Por favor, responda igual o crente que vai morar no céu. Você é de Deus ou é do diabo? Então vai dormir. Quem está no controle da sua vida é Deus. Não, mas eu estou passando um problema, e Deus não falou que a gente ia ter problema, que a gente ia ter aflição, que muitas são as aflições do justo, no mundo tereis aflições, sim ou não? E você é de Deus, então vai dormir mesmo com problema. Se você é honesto, está lutando para ser fiel, vai dormir, vai descansar. Pedro foi descansar, foi dormir, mesmo acorrentado. E a igreja, o Pedro dormindo. Isso aí, irmãos, assim, umas coisas que acontecem hoje. Por exemplo, se essa igreja tivesse uma câmera ligada lá, uma câmera, filmando o Pedro dormindo, e a igreja de hoje orando, fala, vou orar o quê? O cara está dormindo. Só que ele está dormindo porque há uma intercessão no céu e trouxe paz para a alma dele. Eu imagino Pedro falando assim, quer saber de uma coisa? Se vou morrer ou não, Deus é que decide a minha vida. Ele já falou que é Ele que está no controle. Eu vou dormir, porque se eu morrer descansado é melhor do que morrer cansado. Já viu falar de John Hus, que ia ser queimado na fogueira?
Passou a noite colocando a mão no fogo, testando como seria. E ele profetizou: vocês estão me matando hoje, está matando um ganso hoje, daqui 100 anos vai nascer um cisne que vai fazer a diferença. Daí 100 anos veio Martim Lutero na Reforma. Então, eu estou, você está, nós estamos dentro do plano e projeto de Deus. Dá para ir dormir? Só que tem que ter uma igreja orando. É por isso que nós oramos segunda, quarta, sexta, terça e quinta. Igreja tem que orar. A oração move a mão de Deus. A oração é a respiração da alma. A oração são declarações diante dos céus. Uma delas: eu dependo de ti, Senhor. A oração é um elemento fundamental de comunhão com Deus. Sem oração, sem comunhão. Com oração, comunhão. Entenda, Daniel orou por 21 dias. Ele chegou a ficar fraco, orando, jejuando. E ele entendia a princípio, pela resposta do anjo, que Deus não estava ouvindo ele. Mas Deus ouve, por que Deus não está fazendo nada e tal? E aquele negócio, e aquela fraqueza, 21 dias. E aí o anjo vem. Com 21 dias aparece o anjo de Deus ali para Daniel. Aí ele disse assim: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, o céu ouviu. E aí ele fala assim: Daniel, homem muito amado por Deus. Quem intercede é amado por um amor peculiar, diferenciado. Ó, Deus te ouviu desde o primeiro dia, mas teve uma guerra espiritual. O príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia se levantaram como opositores. Mas Deus usou Gabriel e Miguel e garantiu a vitória. Por isso eu estou aqui para te dizer que o Senhor vai agir na história deste reino. E aí ele dá revelações da terra, futuras e etc. Então a intercessão, queridos, se nós soubéssemos, ou aliás, se tivéssemos essa consciência limpa do que é isto na intercessão, nós nunca pararíamos de orar, e tendo orado até hoje, nossa vida seria muito mais abençoada do que é. Comece a orar agora em nome de Jesus. Essa é a primeira coisa, interceder. A segunda coisa, das duas finalidades da oração, é despertar a igreja local para a obra missionária. Quando a gente ora, o sentimento, e alcança uma comunhão, não é orar para encher linguiça, como diz o outro. Lembra que eu entrei numa igreja uma vez, e o cara: Deus Todo-Poderoso, vem sobre esse lugar, porque é a tua glória. E a gente entrava na igreja embaixo assim, e a nave era em cima. E eu falei: meu Deus, o fogo está caindo ali. E aí eu já subi na escada assim. Quando eu olhei, o cara estava lendo uma revista. Deus Todo-Poderoso, porque a tua glória está nesse lugar, porque tu... Falei: tem misericórdia, meu Deus. Orar não é cumprir tabela, não é cumprir um tempo, é se derramar na presença de Deus. Vocês estão ouvindo? Estão prestando atenção? Estão entendendo essa palavra? Não é lançar palavras, é fazê-las nascer do coração pela direção do Espírito. E essas palavras chegarão no céu já com ações. É interessante que a disciplina da oração, Deus pede para o povo orar, Jesus pede para o povo orar.
orai para o Senhor da seara, para que levante trabalhadores, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Primeira vez que Jesus pede oração e única durante seu ministério, rogai ao Senhor da seara. E aí o que acontece? Esse povo aqui são os discípulos que vão para o cenáculo depois. E eles orando no cenáculo, clamando a Deus, eles se tornaram os missionários. Eles oraram para Deus levantar trabalhadores, tiveram uma vida de aceitação da vontade de Deus, foram clamar 10 dias sem parar, e aí Deus falou, vai todo mundo para a obra. Porque quem tem comunhão com Deus, recebe sentimento de Deus. Quem tem sentimento de Deus, tem compaixão pelas almas. Dê glória a Deus se você entendeu. Por isso nós vamos para mais 40 dias de jejum e oração. Olha, meus irmãos, a oração no contexto de missões tem o propósito de despertar a igreja local para missões. E missão não é e nunca foi o desejo de uma igreja, é o desejo de Deus na igreja. Diga, missões não é o desejo de uma igreja, é o desejo de Deus na igreja. Porque Deus quer salvar. Deus quer salvar o seu esposo perdido, a sua esposa perdida, o seu filho, a sua filha, o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, seu primo, sua prima, seu parente distante, seu parente próximo, seu amigo, seu inimigo. Deus quer salvar quem você conhece, quem você não conhece. Deus quer salvar. Aí vem segundo tópico. O que diz o tema do segundo tópico? 1, 2, 3. Existem algumas maneiras de ir, de atender o ID do Senhor Jesus. Existe o ID para nós que estamos na cidade e trabalhando na cidade com o nosso serviço secular. Esse ID são os agrupamentos que a gente faz através das crianças, dos adolescentes, da mocidade, dos varões, das senhoras, dos obreiros, e aí a gente sai do trabalho e tem alguma função e vai fazer um evento, vai fazer uma visita, o caso dos grupos familiares, o evento no caso das cruzadas, que a gente distribui cestas básicas, corte de cabelo, brinquedos, bíblias e tantas outras coisas. E aí tem os eventos diversos. Então nós estamos cumprindo um ID urbano, um ID para a igreja, um ID local. Agora tem o ID daqueles que deixam tudo para ir às almas em outros lugares. Como é o ID do pastor Jean, o ID do pastor Marcelo, o ID do evangelista Renato, do presbítero Douglas, do evangelista Wilson, do pastor Gerley, do presbítero Egildo, que estão nas nossas obras missionárias. Estes homens, alguns já deixaram tudo, outros ainda estão trabalhando lá, porque não tem recurso a igreja para sustentá-los, mas bom seria se a igreja tivesse recurso, sustentasse o salário deles e eles ocupassem só com almas. Para você ter noção, a igreja que o pastor Jean pastoreia, preste atenção, irmãos, deixa para brincar depois, preste atenção. A igreja que o pastor Jean pastoreia, ele foi para lá, trabalhava no secular, visitando, aquela coisa toda. Aí chegou o momento que Deus falou para ele, que era para ele deixar tudo, porque ele ia sustentar, porque as almas precisavam. Ele deixou e foi trabalhar somente ocupado com almas. A igreja dobrou de membros e aumentou mais além do dobro. Almas foram alcançadas com toda a obra que foi feita. Nós mandamos 2.000 e poucos euros por mês para as obras. Nós não temos condição, mas Deus provê. Nós juntamos todos nós,
nós trabalhamos com o sorteio desta noite e outros sorteios, e nós vamos fazendo, irmão Zé trabalhando aí, irmão Cleomar, que foi tanto tempo também, e está sempre ajudando, e todo mundo fazendo a sua parte, e Deus está sustentando, gerando, e as almas estão sendo salvas. Na igreja de Portugal, em Trofa, nós temos em torno de 120 membros para a glória de Jesus. E isso é para dar glória toda hora, porque uma igreja de 120 membros lá é como uma igreja de 1.200 aqui. E aí tem que exaltar o nome do Senhor e dizer: vou continuar contribuindo, vou continuar orando e vou continuar sendo parceiro. Eu dou um valor por mês de missões aqui na secretaria, mas outros por fora, é que eu poderia, como uma pessoa olhando para mim, esse valor aqui, eu compro uma casa em cada 2 anos. Não, mas eu não vim para comprar casa primeiro, eu vim para ser instrumento de Deus naquilo que Ele quiser. E aí a gente vai fazendo a obra e vendo as almas sendo salvas. E quando você chega lá, né, alguns aqui foram, por exemplo, a Monize é diaconisa lá hoje. Mas ela, quando foi para lá, ela estava destruída, depressiva, e tinha sido vítima de umas coisas terríveis, de uma igreja apostatada que tinha lá. Ela vem morta, hoje ela está cheia do Espírito Santo, é uma das mais ativas na igreja, alegre, e ela diz, né, a sede lembra aí, os irmãos que foram lembram, e ela diz: obrigado por vocês terem vindo, pastor, obrigado, vocês terem enviado os pastores para cá, Senhor, obrigado, e elas gratas, pessoas, isso é uma de vários portugueses lá dizendo assim: pastor, eu não sei o que seria de nós, se essa igreja tal, e a gente exalta Jesus Cristo e alegra. Então nós temos que entender o quanto é importante uma segunda coisa, além da oração, a contribuição, que sustenta estas obras. Aí alguém poderia dizer: por que nós estamos lá, pastor? Tem obra aqui para ser feita. Irmão, aqui o que precisa acontecer, eu não vou pedir perdão pela expressão, porque é de verdade, aqui o que precisa acontecer é da igreja tomar vergonha na cara. Nós estamos cheios de igrejas, cheios de líderes. Só em Anápolis, no mínimo, nós temos 160 mil crentes. Sabe quantos tem em Portugal? 3%, hoje era 2%, agora é 3%, por causa de tanta gente que afluiu para lá, principalmente brasileiros, cristãos. Hoje é 3%, mas misturando tudo. Aquelas igrejas que não têm compromisso, com as que têm compromisso, 3%. Aqui em Anápolis é 40% de crente. Será que a gente não pode ter misericórdia daqueles que não têm? E quando eles saíram de lá e vieram para cá e trouxeram o evangelho para nós? Esse evangelho aqui veio para nós da Europa. E hoje eles estão sem Cristo, sem Deus, e precisando que nós anunciemos a eles, que a gente faça o caminho inverso agora. Só pode entender isso quem é convertido. E nós não estamos lá porque escolhemos lá, não, porque Deus falou lá. E esse é o grande e grave problema das igrejas. As pessoas raciocinam, pensam, fazem cálculo, fazem leituras de informações diversas, mas não ore e jejum para que Deus aponte o lugar para ir. Porque se as igrejas estivessem fazendo isso, certamente, obviamente, claramente, eu tenho certeza plena que o mundo estaria evangelizado. Porque Deus dirigiu Paulo e impregnou o mundo com a doutrina de Cristo. Nós somos no mínimo 5 milhões de pessoas integradas na obra no mundo. Se fosse 5 milhões de Paulos, como seria? Mas não existe homens como Paulo mais. Escute, existe um Deus como o Deus de Paulo, e Ele está vivo, Ele é o mesmo. Paulo não foi o que foi
porque ele tinha capacidade. Ele foi o que foi porque teve um encontro com Deus, valorizou e se rendeu inteiramente para que Deus fizesse a obra. Então, meus irmãos, olha o que diz 1 aos Coríntios 9:14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Não é que explorem o Evangelho, mas que vivam, que sejam sustentados. Pastor, quanto que um missionário deve receber? Quanto que o senhor acha? O tanto que ele não tenha necessidade. Porque a cabeça de um missionário, de um pastor, de uma pastora, eu estou falando no âmbito de alguém que foi, de alguém que deixou tudo, tem que ser uma cabeça que pensa em almas, que ore por almas, que seja livre para as almas. Então não pode ter necessidade. Então por isso ele ter uma Ferrari, não pode ter necessidade, ele tem que ter um bom carro, porque principalmente lá na Europa, nós compramos lá e estamos pagando por mês o carro, lá de Oviedo, das missões, nós já doamos carro para as missões, lá em Trofa, todo mundo se reuniu para comprar uma van, nós doamos o carro antigo lá, e tal, e ajudou um pouco, e daqui um pouco foi trabalhando, cantina, não sei o que, hoje eles têm uma van, como nós temos uma van. Então por quê? Porque tem gente lá do outro lado que quer ir para a igreja e não tem condição, e o pastor, ele precisa de correr uma região de 40, 50, 60, 100, 150 quilômetros, para socorrer, porque tem lugar, por exemplo, lá em Oviedo, lá tem uma cidade próxima, que não tem uma igreja cristã, fica 30 quilômetros, 40 quilômetros de distância, e aí você fica sabendo disso, o pastor que está na obra, ele tem uma compaixão pelas almas, que é absurda de maravilhosa. Então se fica sabendo que tem uma alma desamparada, ele quer ir lá, ele quer chegar lá e falar, estou aqui meu irmão, estou aqui meu irmão. E aí a gente orgulhosamente comprando os nossos picolés, os nossos sanduíches, as nossas pizzas, os nossos caprichos, e não tem coragem de ser um ofertante de missões. E eles estão lá e não tem aposentadoria. Não sabe o que vai acontecer no futuro com eles, mas fala mais alto na alma deles, ganhar almas, fazer a obra, ser instrumento de Deus. Eu lembro de um dos testemunhos tremendos, o pastor Jean recebeu uma ligação 2h da manhã, de uma mulher dentro da prostituição, suja, cheia de droga, cheia de cachaça, que tinha tido um primeiro momento de saber quem eram os nossos missionários que lá estavam, e ela liga para ele toda cheia de coisa, me tira daqui, vem aqui, me tira daqui. E ele põe a Franciele no carro, e vai lá, 2h da manhã, tira ela do prostíbulo, leva para casa, põe no cuidado. Rapaz, você vai lá fazer isso, essas mulheres não querem saber de Deus, não, essas mulheres. Daqui um pouco ela disse, pastor, eu quero ser crente. Ela confessa Jesus, irmã Carlene. E no primeiro culto, onde tinha 8 almas, quando o pastor Jean chegou, ela levou 8 prostitutas para a igreja. 6 aceitaram Jesus naquela noite. Aleluia. E aí, irmãos, Deus mudou a vida dela, passou por algumas coisas e tal. Hoje ela é uma mulher cheia do Espírito Santo, ganhando almas e dando testemunho. Vocês estavam lá quando ela deu testemunho. Que testemunho lindo. Ela está lá, você olha para ela assim, não tem nada a ver com a vida pregressa que ela passou. A gente olha para ela e vê sorriso de Cristo, pureza de Cristo, ela é virgem em Cristo. E nós que contribuímos, ganhamos juntos aquela alma. Alguns glórias a Deus, né?
mas nós ganhamos juntos, nós que contribuímos. Ganhamos juntos a irmã Carlene para Jesus. E ela foi tão convertida, passou o tempo, esse ano passado ela veio de volta para a terra dela, ali no Tocantins, e ela vive procurando uma igreja parecida com a nossa lá. Porque ela aprendeu que quando a gente é de Deus, a gente é de verdade, e ela não gosta de misturas. Diga comigo, contribuir para missões é juntar tesouros nos céus. Olha o que diz Mateus 6,20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. A Bíblia diz assim: onde estiver o teu coração, aí está o seu tesouro. Se o meu coração estiver em missões, em atender a vontade de Deus, o propósito de Deus, priorizar as coisas de Deus, onde vai estar meu coração? Que tesouro é que vai estar vindo para mim? Eu vou ter uma comunhão diferente com Deus. Porque eu não vou ser chamado simplesmente de alguma coisa porque estou na casa de Deus. Não, verdadeiramente filho de Deus. Porque o filho faz o que o pai faz. E o pai ama missões. Por isso somos convidados a serem participantes, a sermos, participantes na cooperação financeira do anúncio do Evangelho do Senhor. Pastor, tem rolo nesse meio? Demais. Tem agências que arrecadam fundos e os fundos não chegam aos missionários. Antes de fazermos missões, eu tinha um propósito assim, porque sempre esteve no meu coração missões. Desde novíssimo convertido. Não de mandar para uma agência, na época, há 30 anos atrás, não de mandar para uma agência missionária, mas descobrir um missionário que seja honesto, porque tem muitos desonestos, fazendo um punhado de coisa errada, e atrapalhando a obra séria de Deus. Mas aí o meu propósito era achar um missionário que fosse honesto e mandar para ele a contribuição direta. Por causa de tantos eventos que naquela época acontecia, como estes que eu citei. Mas hoje não. Nós conhecemos os nossos missionários. Nós conhecemos o irmão Zé, irmão Cleomar, que estiver à frente aí da Secretaria de Missões. Os valores vão diretamente para a Secretaria de Missões. E da Secretaria de Missões diretamente para os missionários. Para a glória de Jesus. Por causa dos traumas lá de trás, nós estamos fazendo uma obra melhor ainda hoje. E aí, meus irmãos, nós saímos desse desvio de valores da obra missionária. Se você ouvir certos missionários que eu já ouvi, lá, estando lá, irmãos, lá tem missionários de igrejas, que aqui em Goiânia são ricas, tem valores altíssimos em caixa, e a igreja não manda uma ajuda para lá, só que tem o nome da igreja, o nome do ministério, mas não tem ajuda, e eles se viram lá, e permanecem lá e não voltam, porque mesmo doando, mesmo não tendo recursos, porque a chama missionária está na alma desses homens. Aleluia. E quando eu falo, eu me emociono, porque eu queria estar lá. Eu queria estar lá, fazendo missões. Mas eu não vou sair do trilho de Deus, eu não vou fazer nada que não seja a vontade de Deus. Disseram para ele, pastor, está vendendo a casa, está vendendo o carro, ele vai para não sei o que, irmão, eu não sou louco, eu não minto para vocês não, e não minto para ninguém, não gosto disso. Quero vender porque está grande a casa, os meninos foram, e aí a Viceliane cuidar de uma casa daquele tamanho, não, vamos uma pequena. Agora, se Deus falar para mim hoje, eu não tenho que vender nada, eu já vou. A voz do Espírito fala mais alto que qualquer outra coisa, não é?
Mas estes homens estão lá. Eu quero exaltar a coragem deles, o amor deles, a disposição deles. Eles têm filhos. Num mundo cruel, as pessoas que servem a Deus, mas estão lá. O mínimo que a gente pode fazer por eles é orar e contribuir. Olha, eu não tenho a coragem que você tem não, mas eu vou te ajudar a fazer essa obra aí, ajudando financeiramente. Por isso que é importante essas três coisas: oração, contribuição e depois o ID. Contribuir para missões é um privilégio. Agora olhe para cá. Quando a gente era do mundo, muitos de nós, e eu um destes, fechava prostíbulo, pagava farra para amigos, para beber, para se sujar, pagava drogas, fechava uma casa e comprava tantas caixas de cerveja para passar tantos dias fechado numa casa, e os que nossos amigos não tinham, a gente cobria. Agora não tem coragem de ser um contribuinte de missão. Isso é sujeira. Tem coragem de patrocinar prostituição e cachaça, mas não tem coragem de ser um parceiro de missões. Nós temos que tomar vergonha. E estou falando para quem é convertido. Quem não é, não entende isso. Não entende. Estou falando para a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos de acordar. Nós precisamos de despertar. Houve um estudo, eu ministrei isso na AME, que se nós, o que gastamos de Coca-Cola, preste atenção, o que gastamos de Coca-Cola, o que a igreja gasta com Coca-Cola, se investisse na obra missionária, o mundo teria ouvido falar de Jesus. Nós temos que deixar a sujeira e nos lavar no Espírito de Deus, do testemunho de Deus, no sangue de Jesus, e nos levantar para fazer. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Alguém sabe de alguma coisa que nós fizemos aqui que seja desonesto? Vocês sabem de algum desvio de dinheiro na igreja? Vocês sabem de alguma coisa que nós fizemos que não fosse para a obra de Deus? Então não há motivo para a gente não ser ofertante e dizimista, para não ser contribuinte da obra de Deus. E eu te digo com todas as palavras, se você descobrir alguma coisa, você está numa igreja que o pastor rouba, que não sei o que, sai da igreja urgente. Agora, se você está desconfiando, vai lá na tesouraria, aqui você tem toda a liberdade de chegar nos tesoureiros e pedir informação se você é dizimista e ofertante. Pode fazer, com o maior prazer, a gente quer que isso aconteça. Porque o nosso propósito é a transparência. Irmão, é a pior coisa que tem, um pastor roubar na igreja, ou alguém roubar da igreja, porque a igreja não é dos homens, o dono da igreja vê tudo, e ladrão não entra no reino dos céus. Nós temos que nos levantar. Eu tenho uma igreja honesta, então eu vou ser honesto inteiramente também como membro da igreja, e a obra de Deus será feita então de maneira especial. Terceiro tópico, para encerrar. Não, fala igual o crente que acordou hoje de manhã. 1, 2, 3. Pergunte para o seu vizinho: você iria até os confins da terra? Vamos lá, eu não sou Deus. Um dia eu quero ser como Ele é exatamente. E eu creio que você também quer. João falou assim que um dia nós seremos como Ele, Jesus, é. Aleluia. Eu não sou Deus, mas eu quero ser um dia como Ele é. Mas se eu fosse Deus, com esse pensamento teológico, voltado para missões, irmãos, e eu olhasse para a minha igreja, e olhasse para todo o povo que eu tenho salvo na terra, e a minha preocupação de alcançar todo o globo, os 8 bilhões de habitantes, não é? E tanto. Eu queria usar cada um de vocês para chegar lá. Dá glória não, senão parece que você vai aceitar essa chamada.
Eu queria usar cada um de vocês, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada senhora, cada senhor. Eu queria usar cada ancião, cada anciã. Eu queria usar toda a minha igreja. Eu queria usar a internet com todas as mídias do meu povo. Eu queria usar todos os meios de comunicação. E eu gostaria de que todos estes falassem que eu sou o Salvador da humanidade. Só que muitos de nós orgulhosamente vamos para o nosso mundico de vida. E aí começa a enfrentar os seus problemas. E os seus problemas ficam muito grandes, mesmo sendo pequenos. Porque nós estamos voltados para o nosso mundo. Igreja volta para o mundo de Deus. A igreja verdadeira vive voltada para a vontade de Deus, para o propósito de Deus. Enquanto egoisticamente estamos querendo que Deus cuide de nós, a igreja verdadeira quer cuidar das coisas de Deus. Jesus nos dá um exemplo com 12 anos de idade, adolescente, lá no templo. E a Maria volta e chama até: meu filho, o que você fez? Você mata a gente de preocupação, 3 dias que eu não te vejo. Vocês não sabiam que cabe a mim cuidar das coisas do meu pai? Pouca gente dá glória a Deus, né? Porque estamos voltados egoisticamente para as nossas coisas. E Jesus com 12 anos dizendo: eu tenho que cuidar das coisas do meu pai. A igreja verdadeira quer cuidar das coisas do Pai. Já viu uma pessoa quando ama de verdade o seu pai e sua mãe? Vive para o papai e para a mamãe. Tem até que tomar muito cuidado, porque despreza o marido e a esposa por causa do pai e da mãe. E a Bíblia diz: deixará pai e mãe. Jesus já sabia disso, está doutrinando para ver se... Agora imagina nós com Deus, o Pai. Se a gente ama a Deus de verdade, a gente vai cuidar das coisas do Pai. Olha o que diz o texto bíblico de Gálatas 5,16: se andar no Espírito, não conseguirá satisfazer os desejos da carne. Quando eu ando cuidando das coisas do Pai, minha vida muda. Tudo em mim muda. Akedashi amandarai. Aleluia. Deus quer cada um dos crentes. Aí vem a chamada missionária, a chamada na vida de Isaías, de Jeremias, de Jonas. Na vida de Isaías, Deus dá uma revelação, uma visão, um encontro tremendo, e ele diz: eis-me aqui. Na vida de Jeremias, Deus falou: antes que você viesse para o ventre da sua mãe, eu já te conheci, e as nações te dei por profeta. Ou seja, Deus já separou essa pessoa lá desde o ventre, e antes do ventre e tal. Então é predestinação? Não, primeiro é presciência. Eu te conheci antes. Eu sabia que você ia se render, eu sabia que você ia aceitar, eu sabia que você não voltaria atrás. Eu já te conheci, por isso as nações te dei por profeta. A Jonas, Deus chama e ele foge. É o tipo do missionário rebelde. Você vai, Jonas? Sim, eu vou. Você vai no Ide, Jonas? Vou. Ide para Nínive? Vou. E ele vai e compra a sua passagem com o próprio dinheiro para Tarsis, o oposto de Nínive. E Deus vai lá e arruma um encontro com ele. Espera aí, meu filho, você não viu? Não, você pegou o caminho errado. Eu vou levantar uma tempestade para você descobrir que o seu caminho está errado. Acontece tudo que acontece, lançado nas águas, o ventre do grande peixe. Aí ele vai lembrar de Deus. Então tá bom, vou te cuspir de volta, através do peixe, no lugar onde você pegou o caminho errado, para você tomar a coisa certa. Porque eu não posso decidir por você, mas você pode dessa vez decidir certo. Peixe, volta ele lá no lugar onde ele pegou o caminho errado. E aí, Jonas, vai para onde? Nínive.
E ele chega em Nínive pregando com ousadia, querendo que todo mundo morra. E ele pregou com tanta ousadia, querendo que todo mundo morresse, que o povo acreditou, porque ele pregou uma verdade. Se converteu todo mundo e ele entrou em depressão. Porque ele é um missionário desviado de Deus, do sentimento de Deus. Mas ele me ensina que toda palavra bem pregada, tem gente que vai ser convencido por ela, porque é a palavra de Deus. Então tem chamadas, a chamada de Paulo estava perseguindo a igreja. E Deus mostra uma revelação tremenda para ele. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Pronto, acabou. Deixou tudo e ele disse, viver para mim é lucro, morrer também. Contando que eu viva para Jesus Cristo. Mas aí vem, além da chamada, vem o caráter e testemunho na obra missionária. Vocês são sal e vocês são luz na terra. Vocês têm que fazer a diferença. Já comeu uma comida sem sal? É bom? Oxe, põe uma picanha lá sem sal. Para quem gosta de camarão, um molho de camarão sem sal. Camarão da água doce, então. Para quem gosta de um cabrito assado sem sal. Irmão, sal é o que dá o gosto. A igreja verdadeira, quando é ungida, quando é de Deus, é de oração, é de contribuição, e aceita ser uma igreja viva que representa Jesus, ela é o gosto da sociedade. É o sabor da sociedade. E ainda que a sociedade não veja e não reconheça, é por causa dela, porque Deus está nela, que a sociedade ainda tem algum tempero e equilíbrio. Está gostando da lição hoje? Então, a igreja tem que ter caráter de vida com Deus, caráter respeitando o próximo, sendo honesto, sendo justo, compra e paga, fala e cumpre. É obreiro? Irrepreensível. É obreira? Irrepreensível. Vai cantar? Canta de verdade, louva de verdade. Tem caráter. E aí vem o perfil do vocacionado. E aí nós vamos ver, para encerrar, é um conjunto de competências necessárias para o desenvolvimento do chamado missionário. Diga aí, o que é que está no A? Subtópico 4 do tópico 3. Ser escolhido por Deus. Não foste vós que escolheste a mim, fui eu que vos escolhi a vós. B, não ser neófito, tem que ter maturidade para fazer a obra. E não é questão de tempo aqui, é uma questão de maturidade. Tem gente que tem 30 anos de fé, mas não tem maturidade. Tem que ter. C, cheio do Espírito Santo. D, reconhecido pela igreja, o seu testemunho de vida. E, você está fazendo bem o seu serviço na igreja, você ocupou alguma liderança, alguma coisa, e você mostra que de fato está fazendo bem. F, estar preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente. Além de testados, cumpridores dos pré-requisitos acima, dependendo de Deus e perseverando nele. Você, alguém que vai ser chamado para pastorear uma igreja, para estar à frente de uma obra, etc, etc, para ir, tem que ser alguém que tem exemplo de perseverança e fé, que anda com Deus, preste atenção, que é de Deus, que é uma igreja que não envergonha o nome de Jesus, que não se envergonha do Evangelho e que não é uma vergonha para o Evangelho. Tem que ter honra. E não é honra que os homens estão inventando, é honra porque é de Deus, vive para a glória de Deus. Por isso, se é esposa, é a melhor esposa. Se é esposo, é o melhor esposo.
Se é filho ou filha, melhor dos filhos.